Olá, como é bom estar com você, você que acompanha a programação da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Na edição do Alesp em Pauta, falaremos sobre o Fevereiro Roxo, em alusão ao mês. Atenção especial aos animais idosos. Para a gente poder falar um pouquinho sobre esse importante assunto, nós vamos entrevistar o médico veterinário Marcos Fernandes. Ele também é terapeuta em medicina germânica e constelação familiar e homeopata. Doutor, seja bem-vindo. Prazer é meu, parabéns pelo programa. Parabéns ao senhor que nos traz este assunto tão importante. E aí eu vou me atentar aqui à apresentação do senhor, porque me chamou muito a atenção constelação familiar. Para os animais também é possível? É possível porque os animais hoje ocupam um local que eles não ocupavam no passado. Eles pertencem ao sistema familiar humano ao qual eles estão inseridos, muitas vezes colocados de forma inadequada como filhos, especialmente. E como, de que forma trazer uma terapia a um animal, especificamente idoso, né? Excelente pergunta. No caso da constelação, porque o animal acaba assimilando, permeável que é, as emoções, sentimentos e emaranhamentos humanos. Todas as doenças dos animais, no meu entendimento, têm uma responsabilidade nossa. Nós passamos a doença para eles e eles absorvem. Nossa, isso é seríssimo, né? É. E aí, muitas pessoas deixam os animais ali, largados. Isso já, então, faz com que essa vida do animal, então, fique cada vez pior, então, né? Porque existem muitos casos assim, animais ficam largados, né? A gente tem duas situações, né? Ou 8 ou 80, né? Ou a pessoa não cuida nada, abandona o animal, né? Isso é péssimo. Ou a pessoa cuida demais, tem excesso de cuidados, de zelo. Quando acontece isso, indica que normalmente o animal não está no lugar de animal na família, mas está no lugar para substituir alguém que faltou, que foi embora ou que não chegou. Às vezes uma criança não nascida, às vezes uma criança que cresceu, casou e foi embora, né? Então o animal é muito utilizado como substituto de membros da família. E ele tem um lugar dele no espaço, tem um lugar dele na família. E é importante a gente entender isso, né? E terapeutizar, acho que essa é a realidade. E aí acho que a terapia começa de fato no ser humano para que se chegue ao animal, doutor? Exatamente. Eu, como veterinário há 32 anos, às vezes eu nem me sinto veterinário, acho que eu nunca me senti. Sempre tratei de gente o tempo todo, né? É como se pediatra fosse, eu excluísse a mãe do consultório. Eu tenho que olhar para essa mãe. A criança é importante, especialmente em tenra idade, ela está absorvendo questões da mãe ou do casal ou dos pais, enfim, né? Para a gente falar sobre esses animais idosos, né, doutor, acho que a gente pode também, então, claro, o senhor usou aqui por diversas vezes já nesse início de bate-papo aqui, a palavra criança, né? Então, acho que a gente pode tentar trazer, nessa linha do tempo, o animal que, se é idoso, um dia ele foi criança. Isso, exatamente. A gente tem da pediatria à geriatria, né? Bem lembrado. Então, nós temos, dentro de 25, 26 especialidades médicas, nós temos também na medicina veterinária muitas especialidades, né? Então, a pediatria veterinária é importante, a geriatria é importante. Às vezes até a gente nem considera isso, né? Mas o animal em tenra idade, como você bem disse, tem que ser tratado por um veterinário que tem um olhar como se fosse um pediatra. E aí, diante dessa situação, diante dessa fala do senhor, acho que vale a pena também mencionar, doutor, esse cuidado com o animal que acabou de nascer, ou que chegou em casa, né? Que as crianças ganham os animais ou nascem ali no ambiente familiar. Acho que o cuidado para com o animal começa ali. Muitos animais chegam depois de 40 dias de nascidos, né, em casa, geralmente é assim, né? Mas é claro que não, ou eles recebem, o animal é adotado e aí esse animal já chega em casa com um histórico. Vamos refletir um pouquinho sobre isso, por favor? Vamos. Excelente colocação. Eu entendo que a consulta mais importante que um animal faz no veterinário é a primeira, quando é filhote. Exatamente o que você disse, porque é ali que começa tudo, né?
Então, uma grande caminhada começa com o primeiro passo bem dado, né? Então, é ali que o veterinário vai orientar com relação à alimentação, os cuidados básicos, o ambiente, a socialização, os passeios, né? Então, é muito importante que o tutor, ao desejar um animal, ele se intere do que é um cachorro, do que é um gato, respeitando a espécie ao qual ele acabou de adquirir, né? Ou vai adquirir, né? Seja um canino, seja um felino. E aí, quais seriam os primeiros cuidados, né, com esse cão, com esse gato? Olha, especialmente, eu acho que a alimentação é muito importante. E o ambiente também, os cuidados, né? Na fase oral, o animal pega tudo com a boca, assim como a criança, né? Então, ele morde fios que estão plugados na tomada, ele come objetos, né? Brinco, prego, parafuso que estão soltos na casa, né? Ele ingere medicamentos que também estão à disposição ali no criado mudo, anticoncepcional, remédio para pressão, especialmente doenças crônicas, que a pessoa sempre tem o remédio em casa, o animal ingere esse remédio, ele revira o lixo. Então, são esses cuidados básicos, exatamente como se de fato criança fosse, né? É os mesmos cuidados com a criança recém-nascida. E aí, tem uma situação que o senhor falou agora há pouco sobre tutor, né? E hoje é muito comum ouvirmos, é mãe de pet, pai de pet. Como é que os veterinários observam isso, hein? Infelizmente, meus colegas estimulam esse tipo de comportamento, ao contrário de mim e de uma série de colegas que têm como princípio a medicina integrativa. Nós entendemos que não. Pai e mãe são os genitores, é quem doou as células germinativas, óvulo, espermatozoide. Então, o pai do cachorro é um cachorro, a mãe do cachorro é uma cadela. Assim é o gato também, pai gato, mãe gato. O resto, eu acho que a gente está vivendo um momento da sociedade adoentada. Por isso que nós estamos à base de psicoativo, onde a gente troca tudo na vida, né? Então, dizer que é pai de pet, é mãe de pet, para mim, é uma ofensa ao animal, inclusive é uma exclusão ao verdadeiro pai ou à verdadeira mãe desse animal. Olha só que interessante, hein? Acho que a gente está tratando aqui. E olha, veja só, o doutor, ele representa uma área aqui da medicina veterinária, acho que muito importante, me corrija, doutor, que é essa questão mesmo do comportamento, dessa mente desse animal senciente, porque ele tem uma mente, né? Esse gato, esse cão, esse cachorro, claro, ele tem a mente dele opera numa determinada frequência e acho que a gente pode falar isso aí, que é muito importante entender de que forma opera essa mente. Perfeito, Arthur. O animal, ele pertence a uma outra espécie, ele não é o nosso filho. Então as pessoas falam assim, Marcos, eu adoro levar meu cachorro no shopping, mas o cachorro não gosta do shopping. O cachorro gosta de andar na grama, comer terra, brincar, brigar, né? Socializar. É uma falta de respeito que nós fazemos com os animais, humanizando, dando vida de gente a quem não é gente. Isso é errado, né? É lógico que um pouco de humanização não tem como, ele vive num apartamento, etc., né? Num grande centro urbano, né? Mas a gente precisa respeitar a individualidade dessa espécie, características anatômicas, nutricionais, comportamentais, enfim, é importante. Você falou de chamar o cachorro de filho, né? Para mim é uma ofensa. Dizer que aquele animal é um ser humano, especialmente na condição do ser humano que nós nos encontramos hoje. Um mundo cheio de guerra, né? A gente numa índole extremamente desfavorável, antivida. Então, dizer que o cachorro é meu filho ou filho de alguém, eu acho que você está ofendendo a espécie dele. E eu acho que é interessante da forma que o senhor traz essa informação, esse pensamento, porque o senhor, em momento algum, o senhor se colocou como, por exemplo, está ofendendo a sua espécie como um ser humano. O senhor está tratando do animal, no caso, eu sou racional, seres humanos racionais, daquele que não é racional. E aí a gente pode falar que, de fato, esse cão, esse gato, eles são irracionais? Não, não. Na verdade, os cães, vamos falar dos cães, eles são muito mais desenvolvidos emocionalmente que nós, né? A gente pode ter uma evolução do ponto de vista tecnológico, a gente vai na Lua, faz iPhone, faz uma série de coisas. Eles não conseguem fazer isso. Mas do ponto de vista emocional, eles têm uma maturidade, uma evolução muito maior que a nossa, né? Por isso que eu entendo que chamar o cachorro de filho é ofendê-lo.
Eu acho que falta uma psicologia, né, doutor? Acho que é propriamente do ser humano, para que a gente possa entender a psicologia do outro animal, né? Nós excluímos o animal, né? Tem uma frase na constelação familiar, né, que é: eu vejo você, eu sei que você está aqui. Eu vejo você, eu olho para a tua alma, eu sei como você se comporta. Eu vejo você e aceito como é. As pessoas não aceitam os animais como são. As pessoas nem se aceitam, não vão aceitar o outro, ainda que o outro seja de outra espécie, especialmente. Falando sobre constelação familiar, já que o senhor traz essa realidade, né? Acho que pode ser até dual essa frase, porque a gente está falando sobre a constelação familiar, o animal que faz parte de uma família, mas ele tem o lugar dele ali. Ele não, embora faça parte da família, ele não é um ser da minha espécie. De que forma trabalhar essa situação para não ficar tão complicado? Simples. Ele faz parte da minha família como animal. Não como gente, mas ele faz parte. Ele pertence ao meu sistema familiar como animal, né? Tanto que a gente usa o termo constelação familiar multiespécie. É feito através da família multiespécie. Família multiespécie é aquela família formada por espécies diferentes. Por exemplo, mora eu, meu filho e minha gata. 2 espécies, espécie humana e espécie felina. A minha gata pertence ao meu sistema familiar, mas como gato, não como filho. Eu não chamo ela de filha, eu não falo, vem com o papai. Né? Meu filho não fala, vem com o irmãozinho, né? Então, é um olhar respeitoso. Ele pertence à família, mas eu o considero como ele tendo um pai e uma mãe, né, da espécie dele. E aí existe uma interação também, né, com os animais da própria espécie. De que forma trabalharmos essa realidade? Porque, diferentemente, o comportamento humano ainda assim, e graças a Deus, sei lá, quem você quiser nomear nesse instante, ainda a gente consegue passar pelas ruas e olharmos, trocarmos olhares, né? Não sei se um dia, espero que não, mas do jeito que a humanidade está, daqui a pouco você vai olhar para alguém na rua, você é capaz de levar uma pedrada. Mas entre os animais já existe aquela situação, aquele comportamento diferente, né? Um animal olha o outro e já late, já briga. De que forma socializar um animal que você tem em casa? Excelente pergunta. Através de creches. Hoje a última moda, e é uma moda boa, são essas creches, esses locais em que os animais são colocados soltos. Se você pega um animal que late muito, ele não está com a socialização adequada. Colocando numa condição de creche, ele vai encontrar o lugar dele dentro dessa sociedade, né? Então, eu recomendo para que as pessoas que tenham animais, especialmente em apartamentos, coloquem os animais 2, 3 vezes na semana, para que ele socialize com membros da mesma espécie ao qual ele pertence. Isso é fundamental para ele ter qualidade de vida. A gente está sendo assistido aqui por muita gente, sabe, doutor? Assim, além da capital paulista, mais 644 municípios. O estado tem 645 cidades. E aí, numa situação dessa, né, o senhor falando sobre creches, a gente sabe que é caro, que muita gente não tem acesso, né? Uma questão, de repente, até colocar comida na própria casa, quanto mais falar de um animal. Mas muita gente tem um animal em casa, né? Um gato, um cachorro. Existem creches específicas e que são públicas que dá para a pessoa colocar aqui na capital ou, de repente, o senhor tem conhecimento em outros municípios? Não, infelizmente não. Para essas pessoas que não tem esse poder econômico, eu sugiro que passeie com o animal em praças públicas, levando esse animal a contato com outros animais. Isso é fundamental. Então, ainda que a pessoa não tenha condições de ir na creche, ela pode passear com o animal 2, 3 vezes ao dia, tirá-lo de casa, tirá-lo do quintal, fazer um ambiente enriquecido. Enriquecer o ambiente é colocar brincadeiras, brinquedos, né? Fazer algo lúdico com o animal, para que ele ocupe o seu espaço da melhor forma possível, sem ociosidade, né? Eu fiz um trabalho entre os cães farejadores de drogas e explosivos da Polícia Militar e eu vi que os cães não se estressavam nas operações policiais, e sim nos momentos em que ele ficava em descanso, porque muitas vezes ele ficava no canil isolado sozinho. Então, o que estressa o animal muito é ficar isolado sozinho, em casas ou apartamentos, cada vez pequenos, especialmente nos grandes centros urbanos.
Nossa, olha aí, fica a dica, hein, para que a gente pense 2, 3, 4, 5 vezes antes de termos um animal de estimação, né? Porque a sua vontade é ter um cão gigante, mas dentro de um apartamento de 25 metros quadrados, sem chance, não cabe nem você, quanto mais um animal, né? Essa sua fala é importantíssima. As pessoas precisam refletir antes de ter um animal. Se elas têm condições de fato, se elas têm tempo. Às vezes o cliente, o futuro ou o pretenso cliente, chega no consultório e fala, doutor, eu quero comprar um cachorro, que cachorro eu compro? Né? Eu falo, calma, me diz o teu dia. Eu saio às 6 da manhã, volto às 11 da noite. Aí eu digo, compra um cachorro de pelúcia. Porque veja, você não vai ter tempo de passear, de sair. Como é que é ter o final de semana? Eu viajo todo final de semana. Então, o animal vai ficar com quem? O animal vai ficar sozinho, ocioso? Ou seja, segundo a minha tese de doutorado, o animal vai ficar estressado, vai aumentar os níveis de cortisol. E aí virão doenças, né? Faz sentido a gente não considerar o bem-estar do animal? Esse, inclusive, que as pessoas dizem que amam tanto. As pessoas falam muito em amor, né? Mas eu acho que elas desconhecem o amor pelos animais. Amor é respeito, né? É como eu querer prender um pássaro que canta bonito e deixar na minha janela para que ele cante para mim, né? Não, esse animal tem que estar solto, cantando na natureza. Isso é amor. Amor é desapego. Sensacional. Aqui o senhor já trouxe algumas informações e ao longo aqui no decorrer da nossa gravação, claro que a gente vai recuperar. Mas o senhor falou assim também agora, comprar o animal. E hoje tem muitos falado, e aqui no Parlamento Paulista, deputados da frente da causa animal falam muito sobre a questão de doação, né? Doar um animal. Existem tantos animais que precisam de um carinho, de um amor. Olha, existe. Inclusive, eu parabenizo os profissionais, né, os deputados da casa que estão na linha de frente disso, né? Eu falei comprar, mas não é um verbo adequado. O correto é adquirir. Adquirir pode vir até da compra, nada contra os criadores, mas há tantos animais para serem adotados, né, nos centros de controle de zoonose, nas ONGs, né? Eu tenho uma gata que meu filho achou na rua. É uma delícia o contato com ela, é a Belinha, né? Então, eu mesmo tenho um animal que estava na rua, né? Então, é importante que as pessoas tenham essa consciência, que elas passem a adotar os animais muito mais do que comprá-los. Numa situação, acho que até assim, se a gente fizer uma comparação, talvez a gente vai filosofar muito aqui, mas, por exemplo, os seres humanos valem dinheiro. Muitos, né, por exemplo, pegar os jogadores de futebol, vale milhões, passes, riquíssimos, né? Mas é claro, por exemplo, um animal, você está falando de uma questão de trabalho, né? Numa questão de uma vida, eu não gostaria de ser comprado jamais. Mas, assim, eu entendo a colocação do senhor, mas acho que vale a pena muita gente trazer essa reflexão para o incentivo à doação. E aí, até mesmo na doação, doutor, o senhor como médico veterinário vai poder explicar muito melhor para a gente, porque tem, sim, aquelas pessoas, assim, eu fico imaginando seres humanos, né, que são pais de pessoas com deficiência. Ainda assim, existe uma resistência muito grande por parte das pessoas de terem ou ter animais com algum tipo de deficiência. É verdade, você tem toda a razão. O ideal seria que esses animais fossem os primeiros a serem adotados, até pelos cuidados que eles necessitam. Mas, obviamente, a gente não pode obrigar, né, as pessoas a aceitar um animal deficiente, assim como é questão das pessoas, né? Infelizmente, a nossa sociedade exclui as pessoas com deficiência, né, independente de que nível for, e exclui ainda mais os animais com deficiência, vale infelizmente. Uma reflexão, né, também sobre isso, já que é uma área comportamental. E aí, não saindo do assunto, mas antes de a gente seguir, por que o senhor resolveu seguir uma área tão comportamental assim com os animais? Porque eu fiz psicanálise também. Há 10 anos atrás, eu resolvi fazer uma outra formação, psicanálise clínica. Hoje eu atendo também pessoas com demandas exclusivamente humanas, né? Eu cheguei num ponto da clínica que ou eu deixava a veterinária ou eu ia entender o tutor, ia entender o ser humano, né? Então, para entender o animal, para tratar do animal, tinha uma barreira. Essa barreira era o ser humano. E eu oriento aos profissionais médicos veterinários que estudem psicologia, estudem psicanálise, estudem comportamento humano, não animal.
porque é através do comportamento humano que a gente vai entender o comportamento animal encarcerado que está. Ele não está na natureza. Então, ele está assimilando tudo que é nosso. Não adianta a gente estudar o comportamento canino do lobo que está solto. Não. O cão não está solto. O cão está preso num ambiente domiciliado, humanizado, controlado, né? Completamente diferente da natureza. Né? Interessantíssimo. Parabéns, doutor. O senhor aqui, durante um momento da fala, também falou sobre animais que são farejadores, né? Acho que vale trazer uma reflexão sobre isso também, sobre esses animais que trabalham. E aí também aí a gente pode mencionar aqui também, doutor, os animais que ajudam as pessoas cegas. Olha, os animais hoje, tem animais de assistência, animais de trabalho. Os animais, eles cumprem muitas funções. Esse da polícia, né, da polícia militar, os cães farejadores de drogas e explosivos, eles também, além de atuar na criminalidade, né, fazendo a prevenção, eles também buscam pessoas perdidas em florestas, né, atuam na polícia científica, na polícia criminal, encontrando pessoas, né, mortas. Há animais que hoje são treinados para acompanhar pessoas com diabetes, pessoas epiléticas. O animal percebe que a pessoa vai ter uma convulsão antes da própria pessoa saber que ela vai ter uma convulsão, né? Então, o animal tem animais de diagnóstico. É impressionante você colocar várias urinas, por exemplo, de homens com prostatite, com tumores ou câncer de próstata. Os cães localizam com um índice de acerto de quase 100% as urinas dos pacientes provenientes, né, de câncer de próstata, né? Então, o animal é tão interessante, ele precisa ser tão estudado, né? Mais respeitado. O animal, ele cumpre tantas funções incríveis na nossa sociedade que a gente poderia ficar falando aqui até amanhã sobre as funções dos animais, né? E às vezes a gente fala, é um cachorro, é um gato. Não, é um ser vivo, né? Aliás, antigamente as pessoas falavam assim, o cachorro não sente nada, é irracional, né? Como se fosse uma mesa, uma cadeira na casa. Não, ele está ali. Eu atendo animais doentes com problemas de ouvido, por exemplo, que vêm de casais que brigam. Porque um casal, um cônjuge ofende tanto o outro que o animal assimila aquelas palavras como se... Porque há pessoas que usam das palavras uma espada, né? Ao ofender o outro, o animal absorve e passa a ter problemas otológicos, né? Então, um animal é permeável, ele é vivo, ele interage com todos nós da família. Acho que eu fui além da pergunta. Eu me empolgo aqui. Mas essa empolgação que a gente precisa, doutor. Olha, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer um rápido intervalo, mas antes, é claro, de a gente chamar esse intervalo, eu quero só mencionar algumas coisas aqui, acho que importantes, que o senhor já trouxe, que é a questão de muita razão ao animal, porque a gente já entendeu que ele não é irracional, né? E ele é um animal dotado de sentimentos e, de certa forma, razão. Então, vamos tentar refletir sobre isso no próximo bloco. Um animal que nasce, que ele vive, se reproduz e morre também. E assim como os seres humanos, ele tem diversas doenças. Ansiedade? Muita, não é? Mais tem. Pois é, o cachorro tem ansiedade. E aí, o cachorro também tem outras doenças degenerativas, né? E a gente vai tentar entender isso no próximo bloco. Você que está com a gente aí é muito rápido, é só o tempo de você tomar uma água e nós aqui também. Até já. E aí, tudo certo? Estamos de volta com o segundo bloco do Alesp em Pauta. Na edição de hoje, estamos falando sobre a saúde animal. No bloco anterior, falávamos com o Dr. Marcos Fernandes, que é veterinário. Ele também é terapeuta em medicina germânica, constelação familiar e ele é homeopata também. No bloco anterior, então, conversávamos sobre diversos aspectos dos animais, especificamente aqui cães e gatos. Antes de a gente proceder aqui na linha deixada, né, sobre o animal que tem as doenças
mentais também, ansiedade, tem Alzheimer também, a gente vai falar sobre isso. Eu queria me atentar aqui a uma outra situação. Quando se fala sobre medicina germânica, o que significa isso? Medicina germânica foi uma técnica desenvolvida por um médico alemão oncologista que desenvolveu um câncer de testículo 90 dias depois que o filho foi assassinado. Ele ficou tão impressionado com aquela doença, naquela situação, naquele momento, que ele pensou, será que esse câncer que eu estou tendo é por conta da morte do meu filho? E aí ele desenvolveu uma técnica onde ele explica que as doenças, elas vêm de um outro plano, talvez um plano emocional, mental, são traumas psíquicos que a gente sofre e que fazem com que a gente adoeça. Haja vista, e o senhor como médico pode nos explicar isso também, claro, por favor. Dizem que o cérebro muitas vezes está aqui, né? É verdade, é verdade. O intestino, ele tem uma ligação cerebral muito grande, né? Basta a gente ficar nervoso, a gente sabe o que acontece, né? Vai no banheiro. Isso é assim mesmo. Mas não só o intestino, todo o nosso corpo, ele é adoecido ou ele adoece em função de situações que a gente vive, né? No caso, eu citei a morte, né? O assassinato de um filho, né? Uma dor visceral para um pai e para uma mãe e que provavelmente foi motivo da doença dele. Diante desta fala do senhor, mencionemos aqui a ansiedade, por exemplo, que foi de fato aí uma deixa no bloco anterior. Os seres humanos estão cada vez mais ansiosos, estão sendo diagnosticados, né, com transtorno de ansiedade generalizada, TAG, muitas vezes, depressão. Os animais também vivem isso? Vivem. Tem uma pesquisa do Instituto de Psiquiatria da Unifesp, na cidade de São Paulo, na Grande São Paulo, 29,9% das pessoas têm pelo menos um sintoma psiquiátrico. Dos 29,9%, 19% é ansiedade. Depois vem as outras doenças. Então, a ansiedade, ela é a tônica do momento, é a doença do século. Ela reina na nossa sociedade. E, sincronicamente, o que eu mais vejo é cão ansioso. Porque muita da ansiedade do cão vem do seu tutor. Que sério isso, gente. As doenças, como o senhor disse, é exatamente isso, né? Tá fora, dentro. E aí tá, de que forma a gente blindar? Existe essa possibilidade, esse animal? Porque para o ser humano é complicadíssimo isso, no animal então. Para tratar o cão ansioso, vem muito cão ansioso para eu tratar. Eu recomendo terapia para o tutor. Em primeiro lugar, eu posso prescrever algum medicamento homeopático, floral, para ajudar naquele quadro agudo, naquele momento, mas só vai ter melhora se a família toda se tratar. Não tem como. O cachorro é o filho da casa, entre aspas, né? Então, comece por você a mudança que você quer no outro, né? Já falava Mahatma Gandhi, né? Grande advogado. Então, a gente precisa tratar da gente, para que o outro ao qual a gente conviva tenha uma relação saudável conosco, né? Às vezes, Arthur, somos pessoas tóxicas para os outros, ainda que o outro seja de outra espécie. Fazemos mal ao outro, fazemos mal a nós mesmos. Então, o caminho é tratar nós primeiro. E de que forma a ansiedade se manifesta nesse animal? Boa pergunta. O animal não dorme, inquieto, agitado, come rápido, tem comportamentos repetitivos, normalmente desenvolve sintomas como dermatite por lambedura, fica lambendo as patas, fica arrancando e comendo os pelos, né? Coceiras pelo corpo, transtornos gastroentéricos, vômito, diarreia. Todos esses sintomas são sintomas somatizados de uma ansiedade generalizada que o cachorro tem, muitas vezes em função de um manejo inadequado. Ambientes pequenos, apartamentos, falta de passeios e socialização são os grandes gatilhos para desenvolver esse quadro psiquiátrico. Dizem que o cão, me corrija novamente, dizem que o cão é o coração mais, o animal mais coração. O gato seria mais racional, porque ele é um pouco mais assim, deixa aqui que eu toco minha vida. Ele também apresenta ansiedade? O gato apresenta. Se está num ambiente ansioso, de alguma forma ele é contaminado com esse sintoma mental, né? E acaba desenvolvendo ansiedade. Mas o gato, de fato, ele tem um comportamento, assim, mais reservado, mais individualista, né? O cachorro é muito mais, né? Tanto que é o que dizem o inconsciente coletivo. É o melhor amigo do homem, né?
Antes um cachorro amigo do que um amigo cachorro, aquelas coisas, né? Sim. O inconsciente coletivo diz sempre a verdade. A voz do povo é a voz de Deus, né? Então isso deve vir de Deus, né? Sim. E como é que está a relação ciência e medicina no que se diz respeito ao tratamento dessa ansiedade ou das demais doenças, né? Infelizmente, a medicina cartesiana, mecanicista, se baseia nos psicoativos, nos psicotrópicos, nos medicamentos, né? Que ajudam momentaneamente, né? Mas não resolve. Tem que ir na causa. A medicina alopática, a medicina aqui que nós temos no nosso país, de uma forma geral, mesmo a medicina veterinária, é tratar sintoma. Ninguém vai na causa. Infelizmente, é vender remédio, né? Há um interesse, né, do planeta, da indústria, em vender remédio, em criar diagnóstico e vender remédio. Nós da homeopatia somos totalmente diferentes. Nós tratamos o indivíduo, não a doença. Tratamos o doente, não a doença. Valorizamos o doente e não a doença. E vamos na causa do problema. Se a gente tivesse aqui um artista ilustrando esse nosso bate-papo aqui, já no primeiro bloco, o senhor falava, eu imaginei a Felícia, lembra a Felícia? Ah, meu amor, não sei o que, lá. Agora eu estou imaginando aqui um outro animal, assim, eu fico imaginando, eu fico tentando imaginar essas situações. E aí, numa situação dessa, estou imaginando um gato, um cachorro, num divã. Como e de que forma, né? O senhor falou, claro, a primeira pessoa ali, no caso é a pessoa, né? É o tutor desse animal que vai precisar passar por esse tratamento, essa ajuda, né? Como e de que forma tratar esse animal, esse cachorro e esse gato, num aspecto de terapia mesmo, né? Como que a gente vai entender o processo terapêutico desses animais? Boa pergunta. O animal, especificamente, através da alteração de manejo, dando liberdade, socialização, enriquecendo o ambiente, fazendo brincadeiras, algo lúdico. A terapia do animal é essa. Quando o animal apresenta algum problema psiquiátrico, ansiedade, depressão, transtorno obsessivo compulsivo, não adianta tratar do animal, tem que tratar da pessoa, né? Então, eu imagino o divã, a pessoa e o cachorro. Não tem como não ter a pessoa, né? Porque o animal, ele é bem mais simples que a gente, né? Nós temos muitas questões. O ser humano é muito complexo, muito bonito, complexo e muito difícil. O animal é simples, né? Nós é que estragamos os animais, né? Que pena, que dó a nossa, né? De nós não entendermos como é que funciona essa outra mente, né? Que precisa de muitos cuidados. Doutor, e aí, diante dessa situação, acho que a gente pode avançar um pouquinho para falar sobre, de fato aqui, né, as doenças degenerativas, né? Porque esse animal, ele vai viver, ele vai demonstrar no tempo de vida dele diversos aspectos mentais, acho que é essa a palavra certa, né? Mental, né? Mentais, assim, esse processo mental dele. E aí, algum animal ele já vai apresentando no decorrer da vida dele algumas doenças degenerativas e de que forma os tutores podem perceber isso? Arthur, acontece isso mesmo. Nós temos o Alzheimer, né? O mal do Alzheimer na espécie humana. No animal nós temos a síndrome cognitiva ou senilidade dos cães. O tutor vai percebendo que o animal faz xixi e cocô no lugar que não fazia, que ele parece que desaprende os comandos que até então o tutor dava, ele obedecia. O animal passa a não dormir, passa a vocalizar, que é ficar latindo ou uivando à noite por nada. É um animal que fica olhando para o nada. São quadros mesmo demenciais, degenerativos centrais, que tem uma analogia muito parecida com o Alzheimer, que hoje, infelizmente, reina na nossa sociedade, né? Essa doença, né? Então, os animais têm esses distúrbios cognitivos que a gente se assemelha muito à sintomatologia do Alzheimer. E é difícil isso, acho que para um ser humano já é complexo, né? Você trabalhar e você entender esse processo, né, de demência. No caso dos tutores, né, que precisam entender de fato, né, esse processo, o senhor já trouxe alguns índices de como é que esse animal vai se comportar, mas como tratar esse processo?
não tem muito tratamento. A não ser, assim, um equilíbrio nutricional ajuda bastante nesses quadros demenciais, já está comprovado pela ciência, utilização de suplementos alimentares. Então, uma boa alimentação prescrita por um veterinário especialista, um nutrólogo, eu acho que tem uma indicação. A terapia floral, ou mesmo a homeopatia, tem indicação, porque ela trata não só do físico, mas trata do mental e do emocional, o que não faz os outros medicamentos alopáticos, né? A não ser aqueles psicoativos, mas aí a gente está avançando muito no tratamento e não é o caso. E, ao mesmo tempo, dá uma vida boa para o animal, feliz, né? Eu acho que esse é o caminho. Sabe, Arthur, eu acho que a gente está vivendo mais, mas não está vivendo melhor. Os animais também. Os animais estão vivendo mais, mas não estão vivendo melhor. Hoje a gente vive até 90 anos, tá, obeso, diabético, cardíaco. Será que vale a pena? O animal está vivendo mais, mas está com doença crônica, distúrbio metabólico, está com diabetes, está com câncer, enfim. Então, eu acho que a ciência fez com que a gente vivesse mais. Somos mais longevos, mas não temos bem-estar, né? Infelizmente. Eu acho que esse é um ponto de reflexão. Exames em relação a esse processo, também é possível dizer alguma coisa? Não. O diagnóstico é feito pelo histórico. O cliente chega no consultório e fala, doutor, não sei o que está acontecendo com o cachorro, está estranho, à noite ele fica latindo do lado, não dorme, troca o dia pela noite. Ele era super aciado no xixi e cocô no lugar correto, agora faz xixi em qualquer lugar. Está esquisito, parece que ele está meio, né? A pessoa chega falando exatamente com essas palavras, né? Literalmente isso, né? Aí a gente já sabe que está diante de um quadro demencial, né? Na raça humana, né, entre os homens, e esse homem com H maiúsculo maiúsculo de ser humano mesmo, perdão, muitos idosos são levados, de repente, para as clínicas, né, as casas de apoio, né, de repente as famílias não têm condições, não é nem condição monetária, mas é condição psicológica mesmo para tentar entender como é que o ente querido tem passado. Entre os animais, é costume muito isso acontecer, de abandonar o animal? Olha, infelizmente, e esse é um olhar muito triste para o ser humano. Eu acho que esse é o pior lado do ser humano. Imagina um animal que conviveu com você durante 15, 16 anos, protegeu sua casa, guarda patrimonial, apoio emocional para o seu filho, para sua filha, para sua esposa, fez companhia, e aí quando ele fica idoso, você simplesmente abandona ele. Eu acho até que isso nem é uma relação de maldade, é uma relação ligada à psicopatologia humana. Eu acho que é mais sério ainda. O indivíduo que faz isso, ele não é mau, ele é doente, ele não está bem com ele mesmo. Porque é muita covardia você ter uma atitude dessa com alguém que a vida toda, né, a vida do animal que vive pouco, né? A gente vive 80, 90 anos, o animal vive 10, 12, né? Ou seja, o animal viveu a vida inteira para te dar uma condição boa, companhia especialmente, né? Por isso que os animais são chamados animais de companhia, porque eles dão companhia para a gente, né? E a gente fazer isso com o animal é realmente muito triste. A gente está falando aqui, né, de cães e gatos, outras espécies que geralmente se tornaram pets, né? Também apresentam algo similar? Não. Ou talvez apresentem, a gente não sabe. A grande experiência que nós temos, veterinários de pequenos animais, ainda é o cão e o gato. Mas já existem colegas especialistas em animais silvestres, né? Animais exóticos, né? Animais de outras espécies, né? E cabe a eles essa pergunta. Eu creio que sim, mas é difícil a interpretação por se tratar de animais mais longe da nossa classe, que é a classe dos mamíferos, né? Então, os animais, por exemplo, os répteis, as cobras e tudo mais, são mais distantes da nossa realidade como mamífero, né? Já o cão e gato são mamíferos. Voltando para a realidade de cães e gatos, aí a pergunta agora é uma pergunta também que reflete muito sobre aquilo que vivenciamos. E aí acho que existem leis para isso, o senhor pode trazer, que é de fato a eutanásia, né? Quando se chega num determinado momento, os animais recebem ali uma sentença
de tutores, enfim, qual o caminho para tudo isso? Nossa, essa é uma pergunta delicada. Sou formado há 32 anos. Durante 23 anos, eu pratiquei eutanásia naqueles animais terminais. Hoje não pratico mais e oriento para que não o façam. Porque a eutanásia é uma dor para o veterinário. Tanto é verdade que somos a profissão que mais nos matamos. Dados da Inglaterra, 38,2 para cada 100 mil trabalhadores. Cometemos muito suicídio. E um dos motivos pelos quais nos matamos muito é, infelizmente, lidar com esse tema, eutanásia. É uma dor para o tutor, é uma ferida que não fecha, é um luto que não ressignifica. E, ao mesmo tempo, nós não perguntamos para o animal se ele queria ir por esse caminho. Então, eu contraindico. Embora cada caso é um caso, e eu não estou aqui generalizando, mas, no geral, praticamos mal a eutanásia, praticamos em excesso e de forma completamente errada. Eu, como psicanalista, quando eu estou diante de um paciente terminal com câncer, por exemplo, eu vou trabalhando o tutor para que ele desapegue do animal. E com isso o animal faz a sua passagem de uma forma muito mais suave, leve e tranquila e com muito menos dor para o tutor. É assim que eu trabalho. Doutor, o senhor acredita que de repente falte ainda, ou falta, né? Falte exemplos, acho que na própria sala de aula, né? Já que o senhor tem insistido tanto nessa tecla, batido tanto nessa tecla de que o humano em primeiro lugar, claro, para compreender qual o mecanismo que essa mente outra funciona, né? Funcione. Será que seria mais interessante projetos de lei, de repente que se estudasse muito isso, que levasse essa disciplina importante para a sala de aula? A começar do médico veterinário, da formação dele. Fui professor universitário, dou aula ainda eventualmente em faculdades, né, universidades. Sinto que a nossa formação é completamente inadequada, né? Falta esse olhar mais humano para o tutor, especialmente do animal. Né? A gente olha muito para o animal, mas olha pouco para a família humana ao qual esse animal está inserido. Falta relações humanas, falta psicologia, né? Então a nossa grade é muito deficiente, é muito inadequada. Então eu acho que o médico veterinário precisa ser muito melhor formado. As faculdades estão muito atrasadas em relação ao momento que nós estamos vivendo, 2024, século 21. Aliás, não só a veterinária. Acho que todas as profissões estão muito aquém daquilo que deveriam, para a realidade atual que estamos vivendo. Concordo com o senhor, doutor. Não tenho que concordar em nada, mas vou concordar nesse aspecto, porque eu acho que falta mais essa questão de humanização, né, doutor? Está impressionante o negócio, gente. Que trem que a gente pegou, que estação que a gente desceu, que a gente não observou isso, né? Isso vai refletir nesse animal, vai refletir no geral, né? A medicina está muito protocolar. Se tiver isso, faz isso. Se tiver aquilo, faz aquilo. Não, é individual. É naquela situação, é no momento, né? A homeopatia dá isso, né? A medicina integrativa dá isso, né? Essa humanidade que falta. Somos solicitadores de exames, né? Isso a inteligência artificial, com esse tipo de profissional, serão os primeiros a serem banidos. Aquele profissional que vai ficar é o humano. É aquilo que a inteligência artificial não faz, são relações humanas. Quando a gente está diante de um paciente, é alma com alma, não tem outro jeito, né? A cura vem daí. Exato, tem tanta gente perguntando aí para a inteligência artificial, você chama lá a fulaninha e fala assim, que eu digo fulaninha é a inteligência artificial. Você me ama? Aí ela vai responder, eu sinto não sei o quê. Acho que a gente está procurando, né? E é exatamente aquilo que o senhor já falou no início do nosso programa, né? É o filho que não teve... Filho que foi embora. Filho que foi embora. Filho que não veio. O filho que não veio. E aí você está colocando no animal todo esse processo. E aí, avançando e voltando, né, para essa nossa linha, esse animal um dia ele vai ficar com uma doença senil, ele vai ser largado. E que triste isso, né? Né? Isso é muito triste. E aí, voltando mais ainda para as questões dos projetos de lei.
Aqui eu questionei o senhor sobre a questão da educação e vale mencionar muito aqui, existe um projeto de lei aqui na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo que dispõe sobre o controle populacional de cães e gatos no estado, por meio então de uma unidade móvel de esterilização e educação. Como é que está essa questão populacional também dos animais, hein? Eu concordo em gênero, número e grau. Os animais têm que ser castrados, sim, especialmente aqueles que têm risco de uma gestação indesejável. Embora aqueles animais que ficam fechados, encarcerados, eu solicito que não castrem, porque não tem sentido, né? Agora, os animais que têm risco de gestação, sim, devem ser castrados. A população está cada vez mais informada. Eu acho que houve muito avanço, viu? Está muito aquém do que a gente gostaria. Mas sabe, Arthur, dos últimos 10, 15 anos, acho que houve uma evolução tão grande nessa área, né? Então, eu vejo com bons olhos, né, a evolução, o olhar que as pessoas estão tendo para os animais. Apesar de tudo que eu falei, houve muita evolução, né? Isso não dá para negar, né? Aí pensando fora aqui, né, do estado de São Paulo, de repente a gente traz uma reflexão aqui de um projeto de lei estadual, no maior parlamento estadual da América Latina, mas se a gente pensar de repente fora, o senhor com conhecimento, né, em relação, com o conhecimento em relação a outras áreas da medicina, aplicada na questão comportamental, daquilo que é vivido fora do Brasil também. Nós estamos numa estrada interessante, como é que isso é tratado fora também? Estamos. Depende com quem a gente compara, mas olha, nós temos aí o país terceiro de maior população de cães e gatos do planeta. Tanto que os estrangeiros veem os nossos números e ficam impressionados, né? Se esse país crescer da forma como a gente gostaria, né, o consumo, né, do mercado pet, que é um dos mercados mais ricos que existe, né, no mundo, é um mercado que mais cresce, vai explodir. Então, eu entendo que o Brasil ele está no caminho certo em relação às políticas de controle de animal, à educação. É que somos um país continental com muitas diferenças, né? E isso dificulta um pouco. Mas, no geral, eu acho que a gente vai indo bem. Eu tenho uma visão otimista, né, em relação, realista, mas otimista em relação a essa situação. Muito bem. Eu gostaria de recuperar um outro assunto também, que acho que pode ter ficado vago, mas o senhor trouxe, falando exatamente sobre essa questão da mente, né, desse animal, como é que vai funcionar, de que forma, e passa-se pela alimentação também, né? Vamos falar um pouquinho sobre isso, doutor, em relação à alimentação, o senhor mencionando esse mercado pet, né? Existem hoje esses lugares, esses supermercados gigantes, né? E a gente observa diversos itens, ali tem a questão da ração. E como é que esse animal também deve ser tratado para que lá na frente a doença, de repente, possa ser até evitada, né? Com relação à ração, é uma opção da alimentação. Mas, no meu entendimento, em relação a cães especificamente, não é a melhor, né? Eu fiz uma tese de mestrado na Faculdade de Saúde Pública da USP, alergia alimentar em cães. Eu estudei 197 trabalhos científicos envolvendo as rações e as coceiras, as dermatites, as inflamações de pele, né? E hoje eu sou convicto em dizer para o cliente do cachorro não dar ração. Quando eu digo não dê ração, não é para dar qualquer comida, é para procurar um médico veterinário que tem a especialidade de nutrição e prescrever uma dieta individualizada, específica para aquele paciente, de acordo com a idade, atividade física, uma série de doenças pré-existentes, uma série de características desse animal. Imagina, Arthur, se todos os homens, todas as mulheres, todo ser humano do planeta comesse a mesma comida. Você entende que isso faz sentido? É esquisito, né? Então, a nutrição, ela deve ser sempre individualizada. Então, nós generalizamos as rações comerciais para todo mundo. Eu não estou dizendo que não é uma opção. Mas, no meu olhar, não é a melhor, né? E hoje a gente vê esse mercado pet crescendo muito. Inclusive, ele também é responsável por colocar o cachorro no lugar do filho. Porque para esse mercado é interessante que você não tenha um cachorro, mas tenha um filho dentro de casa. Você vai gastar muito mais, né? Então, eu acho que de alguma forma desfavorecem, né? Tiram aquilo que é
o ideal em termos de educação na relação tutor-animal. Recebi uma visita recentemente em casa de uma tia e ela me falava, eu fui a um supermercado e chegando no supermercado tinha um carrinho de bebê, né? Sozinho, assim, eu fiquei até assustada, ela disse. E a hora que eu cheguei era um cão que estava no carrinho. Vai de acordo com aquilo que o senhor vem falando muito hoje aqui em nosso programa, né? Essa questão de substituição. A gente precisa tomar muito cuidado com isso. O senhor bateu nessa tecla diversas vezes aqui em nosso programa. E aí, diante dessa realidade, a gente está quase chegando no finalzinho do Alesp em Pauta de hoje. Esta é uma pauta primorosa, que vai ser muito debatida, né? Existem parlamentares aqui na Alesp que tratam muito sobre essa questão dos animais, né? E colocar esses animais no lugar deles, né? De que forma, de que meio. Como que o senhor observa, no sentido assim, para eu introduzir essa questão aqui com o senhor, né? As nossas crianças chegaram num ponto de que o celular precisa ser banido, precisam tirar o celular das mãos das nossas crianças. As crianças precisam sentir mais a terra, precisam sentir mais o chão, né? E aí, mencionando isso, né? De que forma a gente colocar o animal no lugar dele? De que fato? Se os seres humanos precisam regredir, de que forma regredir o comportamento animal? Convencendo as pessoas que o animal não é humano. Convencendo as pessoas convencendo através da informação, né, da inteligência, argumentando, obviamente, que o animal, ele é de uma outra espécie. Às vezes eu falo assim, a senhora passeia com o cachorro? A pessoa fala assim, não, doutor, o senhor não vê? O senhor não anda na cidade? A rua é suja, né? Então, veja, né? O senhor leva o cachorro para passear na praça? Não, é terra, né? Ele comeu grama, né? Ele cheirou o ânus do outro cachorro. Então, deixa eu falar uma coisa para o senhor. Cachorro come grama, cachorro come terra. O cachorro cheira o ânus do outro animal. Isso é normal. Então, é o tal do dar vida de gente a quem não é gente mesmo. Esse é o ponto central. Segundo Bert Hellinger, criador das constelações familiares, ele diz que quando alguém na família não está no seu lugar devido, marido no lugar de marido, esposa no lugar de esposa, filho no lugar de filho, todo o sistema familiar sofre. E eu entendo que quando o cachorro também não está no lugar de cachorro, todo o sistema familiar vai sofrer. Inclusive o animal, com muitas doenças. Hoje o que eu mais vejo são animais que peregrinam de profissional em profissional nas doenças crônicas, que é a nossa pauta, e o adoecimento dele é por conta do fato do animal não estar no lugar de animal. Vamos nos colocar, né? Os seres humanos precisam se colocar no lugar deles, assim como os animais, como foi muito bem dito aqui. Doutor, a gente de fato está chegando ao fim do programa. Eu gostaria que o senhor trouxesse uma reflexão diante daquilo, tudo que o senhor já falou aqui, amarrasse tudo isso, para que daqui, desta sala, deste auditório, né, emanassem então projetos de lei, virassem leis e que alcançassem, né, de fato, todos os cidadãos nos 645 municípios paulistas. Eu entendo que o animal deve ser respeitado na sua integridade. Considerá-lo, o cão, o gato como o gato e outros animais referentes às espécies ao qual eles pertencem. E que as pessoas, antes de ter o animal, estudassem de fato como é o cão, qual que é a alimentação, qual que é o comportamento, o manejo correto, né? E nunca substituir cão por filho. Se existe um buraco emocional que a gente tem, esse buraco deve ser tratado em terapia. As nossas angústias, nossas dificuldades, nossas demandas inconscientes têm que ser olhadas em terapia e não analgesiar a nossa alma, colocando animais no lugar de substitutos de pessoas que se foram ou pessoas que ainda não chegaram. Acho que o caminho é esse. Muito bem, o doutor falou a nossa língua mater, né, portuguesa. Eu tenho certeza que você entendeu muito bem o recado dele, né? Ele não latiu e não miou, né, doutor? Falou o nosso idioma, o português. E que tem ouvidos que ouça, né? Muito bem. Eu quero muito agradecer ao doutor Marcos Fernandes, médico veterinário, especialista terapeuta em medicina germânica, constelação familiar e homeopata também. Doutor, muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado pelos ensinamentos que o senhor nos trouxe, as reflexões. Façamos valer a pena. Muito grato, parabéns pelo seu programa, parabéns à Alesp pela pauta.
Parabéns ao senhor e parabéns a você, nosso telespectador, porque você acompanhou a exibição deste Alesp em Pauta. Façamos valer a pena a nossa ideia, o nosso ser, somos seres humanos. E façamos valer a pena também as leis, os projetos deste parlamento, que é o maior da América Latina. Muito obrigado pela sua companhia, muito obrigado pela sua audiência. A gente se encontra na programação da Rede Alesp. Tchau, tchau.